Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Ê, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá bem. Vamos falar que tá bem pra gente, ó, espantar as energias negativas. Tudo bem com vocês, gente? Comigo também. Estou ótima. Quero responder algumas coisinhas aqui com vocês, conversar um pouquinho aqui com vocês. Certo, gente? Deixem um like pra mim no vídeo, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, hypa o vídeo, são muitas coisas, né? Muitas tarefas aí pra vocês, certo? Ai, gente, é uma luta até eu me posicionar aqui, organizar tudo direitinho, ter o tempo pra sentar aqui, é um bafafá, entendeu? Enfim, gente. Bom, vamos lá. Eu sabe como é que eu queria começar esse vídeo, gente? Falando pra vocês que eu tava sonhando, né? Sim, tava sonhando. E adivinha, gente? Tava sonhando que eu tava lá no bar do meu pai. Vocês acreditam? Porque minha família sempre teve bar, né? Desde quando eu tinha 6, 8 aninhos de idade, já ia pro bar do meu pai já, né? E aí fiquei lá até os meus, acho que 17 anos, mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso, né? Que daí com 18 ele me colocou pra fora de casa, né? Vocês sabem que eu tava sonhando, gente? Eu tô tendo esses sonhos assim recorrentes. Vocês acreditam que eu tô sempre sonhando que eu tô lá no bar? Vocês acreditam? E aí tava sonhando assim que eu estava lá no bar tirando água, porque quando chovia, caía bastante água lá dentro do bar, porque aquele telhado lá antigo, né? Vocês sabem, gente, que eu fui lá um dia, né? Desses dias que eu fui lá, aí eu falei assim, nossa mãe, o telhado do bar ainda tá bom, tá até alugado, né? O telhado do bar ainda tá bom. E eu pensava que aquele telhado não ia durar muito tempo, porque é um telhado muito antigo, etc e tal. Inclusive, os pardais que dão problema aqui em casa, gente, lá o que mais tinha lá era pardal, lá no bar do meu pai, sabe? E aí, gente, era lá que fazia baile, lá no garimpo, lá era um dos lugares, né? E aí minha mãe encerava aquele salão nos finais de semana, durante a semana, eu mais meu irmão que limpava o bar. E vocês acreditam, gente, que eu tava sonhando com isso? E aí acordei e o sonho não tinha terminado. Eu tava tentando tirar uma água lá de dentro do bar, parecia que tava chovendo e meu pai meio que rindo. Uma coisa assim, acordei angustiada, angustiada. E eu sempre tenho esses sonhos assim com água, com sonhando com um bar, gente, que coisa, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Já passou, chega, eu sou até traumatizada com bar. Eu não gosto nem de passar na rua que tem bar. Se eu pudesse, assim, desviar, eu desvio. Um dia eu fui morar numa casa que na esquina, eu morava quase na esquina, e na esquina tinha um bar. Gente do céu, pelo amor de Deus. Quando a gente vai passando no meio, assim, das outras pessoas, parece que a gente até esquece como que anda, né? Parece que você esquece. Ah, era um terror. Mas enfim, gente, fiquei um pouco traumatizada com o bar, entendesse? Mas é isso, né? E aí acordei assim. A gente fica pensativa, né, gente? Fica pensativa, enfim. Tá. E aí, gente, por falar nisso, queria falar pra vocês uma coisa que acontece. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever nesse canal, certo? Uma coisa, gente, que acontece, não pensem que eu sou uma pessoa mal agradecida, não. Não é isso. Mas vou falar para vocês de um probleminha que está tendo no meu corpo quando eu vou lá na casa da minha mãe. Naquele dia que eu fui lá, sem ser o dia que eu fui mostrar o guarda-roupa, tinha ficado ok, eu não tinha passado mal nem nada, mas no dia que eu voltei lá, que eu fui mostrar o guarda-roupa pra vocês, gente, mas eu passei um mal depois daquilo, mas um mal,
Eu não sei o que acontece, não sei se é alguma coisa que eu como lá. Minha mãe já deixou de colocar pimentão na comida que ela faz, porque pimentão a gente fica rotando, né? E eu começo, gente, a rotar choco. Eu fico rotando choco, e o que acontece depois disso? Mas me dá uma disenteria, uma diarreia. E só tem piorado isso. Toda vez que eu vou lá, eu volto pior de lá, né? Só da penúltima vez eu tinha ficado ok. Mas dessa última vez que eu fui lá, gente, eu fiquei muito ruim mesmo. Da diarreia, mas me deu uma diarreia que, nossa senhora, e foi uma das diarreias mais severas que me deu. E, gente, eu trabalho à noite, né? E aí, você ficar saindo lá para poder ficar indo no banheiro, é complicado, gente. Não é fácil, não. Ainda mais de madrugada, entendeu? E aí, quando eu vou lá da minha mãe, antes eu tomava um cafezinho em casa, né? Eu deixei até de tomar o meu café em casa para tomar café só lá, porque poderia ser a confusão de dois cafés no meu estômago que tava me dando esse piriri todo, né? Enfim, gente, até dei uma diminuída no tanto que eu tava comendo lá, né? Porque, gente, a minha comida em casa não me sacia muito. Mas a comida da minha mãe, da última vez que eu fui lá e eu comi, é uma delícia, gente, é uma delícia mesmo. Teve até uma de vocês falando, né, que minha mãe podia até montar um restaurante, né? Nossa senhora, gente, o tanto que minha mãe trabalha, se no final da vidinha dela, ela ainda for cuidar de restaurante, pelo amor de Deus, né? E, gente, eu comi lá dessa última vez que eu precisei até de ficar sentada, porque empanzina o meu estômago. Não sei o que acontece, gente. O tempero da minha mãe, não sei se ela coloca muito tempero. Só de falar me dá água na boca. Que ela me dá aquela carne pra eu trazer às vezes, né? Nossa, e é super bem temperadinha. Eu não sei se ela põe muitos temperos, que daí eu quase não ponho tempero na minha comida, porque eu tenho pressão alta, e talvez o meu estômago não entende isso, não interpreta isso. Nossa, gente, meu corpo assim, ele reage muito estranho quando eu vou lá. Tipo assim, sabe quando você mora num estado que você vai para outro e aí quando você vai comer a comida do outro estado te dá um piriri, uma diarreia mesmo, porque o seu organismo não está acostumado com isso? Pois é o que acontece quando eu vou lá. Gente, é uma coisa. E aí, mas me dá uma diarreia, mais uma diarreia mesmo. E dessa última vez, no dia que eu fui lá mostrar o guarda-roupa para vocês, né? Gente, eu vou falar pra vocês, eu pensei que eu ia ter que ir pro hospital, porque eu fui mais de 30 vezes no banheiro. Mais de 30 vezes no banheiro. Eu pensei, meu Deus do céu, vou acabar tendo que ir pro hospital, não tem condições não. E eu só tinha comido as coisas lá, né? Gente, fiquei muito ruim. Uma vez nesse dia, né, uma hora nesse dia, que eu fui essas 30 vezes no banheiro, que eu sentei lá no vaso e eu pensei, não vou mais sair daqui, porque eu visto a roupa e tenho que tirar a roupa. Vou ficar aqui direto, né? No trono. Foi difícil, gente. Foi difícil. Eu não sei como que o meu organismo reage tão mal assim com a comida lá da casa da minha mãe. Não era pra ser assim, né? Porque eu fui criada comendo a comida dela, né? Eu não sei, gente. Alguma de vocês aí tem alguma explicação? E não é o leite também, porque vocês podem ver que às vezes eu compro leite, como ontem eu também comprei leite. Mas eu queria muito entender o que acontece. Eu já até diminuí o tanto que eu como quando eu vou lá, né? Realmente, gente, não entendo isso. E dessa última vez que eu fui lá, ficou bem severo a coisa, porque me deu uma diarreia brava mesmo. Nossa, pensei que eu ia ter que ir pro hospital, gente. Foi uma coisa de louco mesmo, né? Eu realmente não sei o que acontece. Não sei como que meu organismo estranha tanto assim a comida lá da minha mãe, sendo que eu fui criada comendo aquela comida da minha mãe, né? Enfim, mas é uma delícia a comida da minha mãe, viu? Não só de falar me dá água na boca, gente, mas eu como e passo mal, como e passo mal. Impressionante, né? Aí, gente, sabe o que eu queria falar pra vocês? Queria perguntar aí, ô Dias Machado. Vamos falar de vários assuntos aqui nesse vídeo, que daí a gente já deixa tudo num vídeo só, né? Dias Machado, anotei aqui ó, algumas coisinhas que eu queria falar pra vocês. Vocês sabem que eu anoto, né? Dias Machado, lá no vídeo da minha amiga Lana Marques, minha colega de serviço, você foi lá e fez uma pergunta assim. Eu até te questionei, só que você não respondeu. Queria que você respondesse, Dias Machado, que você foi lá perguntar
se a Lana era irmã da Beth, porque ela era muito parecida com Beth. E aí eu te com a Beth. E aí eu te perguntei lá, Beth? Quem é Beth? Qual Beth? Que Beth? Alô, é a Beth? Não, aqui é a Beth. Aqui é a Beth, a Beth da Beth. A Beth, a Beth. A Beth da Beth. Aqui é a Beth. Não, mas quem tá falando é a Beth. Não, mas é a Beth. Dias Machado é um meme que tem sobre a Beth. Alô, é a Beth? Então, mas aqui também é a Beth. Ai, ai, gente. Aí, Dias Machado, você poderia me responder que Beth que você tá falando? Mas aí, já vou te respondendo isso. Não, a Lana não é irmã de nenhuma Beth, não. Ela tem um irmão, tá? Mas assim, e é só o que eu posso falar porque eles não gostam de exposição em internet, viu, gente? Vocês podem ver que o videozinho ficou bem curtinho aí, só mostrando eu dando o presente pra ela, porque ela não gosta muito de. A família dela não gosta muito de rede social, não. Uma vez a filha dela me fez eu tirar até um vídeo que eles apareciam aqui no canal. Então eu tirei aí, respeito isso, viu? Só como eu tava presenteando a Lana, então logicamente eu ia mostrar ela pra vocês, né? Mas assim, gente, enfim, tá? Então é isso, queria que você respondesse, Dias. Você tá falando que ela precisa com Beth? Que Beth? Que Beth? Alô, é a Beth? Então é isso. Deixa eu ir riscando aqui. Sonhos, já falei. Diarreia, já falei, gente. Aí, gente, tinha um vídeo lá que eu publiquei pra vocês assim, né? E aí teve uma de vocês, uma querida de vocês, que foi lá e foi comentar sobre a troca do nome, falando que tem uma filha que é advogada, que ia conversar com a filha para ver sobre o procedimento de troca de nome, que hoje em dia isso já mudou um pouco, gente. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, não confundam as coisas, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu já fui atrás disso. Já fui atrás disso. E não é que eu fui atrás disso há muitos anos atrás, não. É mais ou menos recente. Eu tenho 2 folhas ali com o papel que o cartório me deu lá para eu providenciar de documentos para eu ir atrás de mudar mesmo a troca do meu nome, que é algo que sempre me incomodou. E isso é recente. Tá bom, gente? Mas, gente, quero que vocês entendam que no meu caso é um pouco mais difícil, porque eu já falei para vocês, já expliquei isso aqui para vocês, gente. Eu preciso de uma autorização do juiz. O juiz tem que me dar uma autorização, porque o nome que eu quero é nome composto. E barari, barará, gente. Entendeu? São normas. Eu já fui atrás disso. Gente, vocês que estão chegando aqui agora, saibam que tudo que eu falo aqui, tudo que sai da minha boca aqui, não é qualquer coisa. Eu não estou falando qualquer coisa para vocês. Eu não sou esse tipo de pessoa da internet que grava videozinho assim, ó, metralhando sem nem saber o que está falando. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu pesquiso antes, eu vou atrás antes. E antes de eu falar para vocês, inclusive, que eu já tinha ido atrás disso, já tinham se passado há um tempão, porque eu esperei passar um tempão para não virar uma confusão aí na internet. Por favor, não façam confusão com isso, com algo que é tão delicado para mim, no que se refere à troca do meu nome. Queria deixar bem claro para vocês, gente, que isso é uma coisa, inclusive, particular minha, né? E que não é o meu foco para 2026. 2026, gente, o meu foco é o quê? Meu foco, objetivo, é quitar aqui essa casa. E eu vou conseguir quitar aqui essa casa, né? E aí, com a troca do nome, existe todo, gente, um trâmite por trás disso. Eu conheço gente também que teve as contas bloqueadas por conta da burocracia de troca de nome, e barari barará, e várias outras questões. Essa casa aqui é no meu nome. E aí, gente, isso aqui é um financiamento.
Tô falando para vocês que eu tô pagando o financiamento. Quando eu terminar o financiamento, que terminar essa questão na minha vida, gente, aí eu posso iniciar outras questões. Porque se a gente fica assim, ó, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada, porque você não focou em nada. Foca numa coisa, num objetivo, conclui esse objetivo e depois você passa para o outro. Meu objetivo, gente, é quitar aqui esta casa. Este é o meu foco desde 2023, quando eu foquei nisso. Aí foi 2023, 2024, esse ano 2025 e muito provavelmente todo o meu 2026, porque eu ainda vou ter que arrumar 30 mil reais para eu poder estar quitando aqui essa casa. E esse é o meu foco para 2026. Tá bom, gente? Então eu já fui atrás disso, quero que vocês entendam. Já fui atrás disso, eu sei muito bem o que tem que fazer, tá bom, gente? Pessoal, já conversei com o pessoal lá do cartório, tá bom? Eles já me deram 2 papéis ali para eu providenciar todos os documentos que envolvem a troca do meu nome. É uma burocracia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, gente. E que neste momento não é o meu foco. O meu foco é eu quitar aqui essa casa. E esse nome aí, gente, Megan Fiorelli, é o meu nome artístico, né? Porque ninguém vai mudar isso. É o meu nome. Vocês já me conhecem assim, é a minha identidade na internet. Então, gente, já começa por aí. Já tá, para mim já tá ficando ótimo desse jeito, entendeu? Entendeu, gente? Então não é assim um problema, entendeu? Eu tenho outras questões para eu resolver, tá bom, gente? Para 2026, o foco é quitar aqui essa casa, o financiamento dessa casa. Vocês entenderam, gente? Você que comentou isso aí, não precisa de perguntar aí para sua filha o que eu preciso de fazer, não sei o que, não sei. Não, gente. Eu já fui atrás disso. Eu sei muito bem o que tem que ser feito. Tô com os papéis ali, com tudo que eu preciso de providenciar. Quando for o momento, eu vou atrás disso, tá? Ficou claro, gente? Está claro? Espero que sim. Mas tô comentando isso com vocês numa boa, viu? Numa boa, totalmente boa, tá bom? Então é isso. Mais uma coisinha, gente, que eu queria falar aqui pra vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo não, hein? E de hypar esse vídeo. Gente, toda vez que eu mostro, que eu vou mostrando as coisas... Só um momentinho, gente. Tava quase esquecendo que eu tenho que fazer uma coisa aqui. Pera aí, gente. Toda vez que eu vou mostrar coisas que eu compro, né? Aí sempre tem comentários nos meus vídeos assim: ah, porque aqui na minha cidade é mais barato. Ah, porque isso aqui na minha cidade é mais barato. Nós, algumas coisas na internet realmente estão mais barato, como inclusive a Shopee. Mas o que eu queria falar para vocês, gente, preço é muito relativo. Vamos raciocinar. Porque existe uma fábrica que é num lugar X, seja lá a fábrica do que quer que seja. Essa fábrica, ela vai mandar os produtos para as regiões do país. E vocês sabem o nosso Brasil como é gigantesco, como é grande, né, gente? Logicamente que esse produto dessa loja vai chegar em cada lugar custando um preço diferente, porque tem logística, tem o trajeto todo da saída da fábrica até chegar na sua cidade, na minha cidade. Então, gente, cada um de nós mora numa região desse nosso país, desse nosso Brasil que é imenso. Então, lógico, gente, que uma coisa vai custar mais barato na sua cidade, outra coisa vai custar mais caro aí, uma coisa vai custar mais barato aqui, relacionado à sua cidade, outra coisa vai custar mais caro aqui, porque depende de logística, depende da distância para onde o produto foi. Talvez você mora mais perto do lugar de onde o produto saiu, né, gente? Existe inúmeras questões, né? Então, assim,
Gente, é claro que algumas coisas vão acabar sendo mais barato aí na cidade de vocês. Uma coisa que é mais caro aqui na minha cidade é o quê? A alimentação. A alimentação na minha cidade é mais caro. Todo mundo que passa lá pelo meu serviço reclama da alimentação, tipo bares, lanches, comida mesmo. Eles reclamam, falam que aqui na minha cidade é mais caro. Então eu tenho consciência disso, que é mais caro alimentos aqui na minha cidade mesmo, né? Mas aí eu sei do feedback deles, porque eles saem lá da cidade deles, eles vêm comer aqui na minha cidade, né? Eu até sei de alguns lugares aqui na minha cidade que são realmente caros. Conheço uma pessoa, gente, que só sentou, tomou algumas cervejas assim num lugar lá no ambiente, que inclusive eu sempre passo lá com vocês e eu mostro, né, o ambiente durante o dia, né? Que ele só sentou lá, gente, e foi, ó, 200 conto. Ai, ai, foi R$ 200. Só a sentadinha dele que ele deu lá na mesa foi R$ 200. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu sei assim, ó. E ele tava sozinho, hein, gente? Eu sei assim, né? Gente, R$ 200, pelo amor de Deus. Não. Eu inteiro mais um pouco e já dá uma parcela ali pra amortizar na minha casa, pelo amor de Deus. Por isso que vocês não veem eu saindo, né, gente? Por isso que vocês não veem eu saindo. Porque eu não, pra isso eu não tenho condições mesmo, né? Então é isso. Mas tem gente que quer se fazer, né? Que falar que tem condições, né? E tal. Por isso que eu falei que a gente tem que saber o nosso lugar de pobre, viu, gente? Já falei pra vocês o meu posicionamento a respeito disso. Então, gente, entendam o quê? Aí ontem, eu acho que é a Ana mesmo. Acho que é Ana o nome dela. Eu estava mostrando o meu remédio da pressão e a Ana falando. Deixa eu ver se é a Ana o nome dela mesmo. Peraí. Acho que é a Ana o nome dela. Deixa eu ver. Ana. Ó, Fiorelli, esse remédio losartana eu comprei 3 caixas por R$ 9, ou seja, uma por R$ 2,99. Eu já te respondi, Ana. Eu já estou te explicando aqui os motivos que podem ser, não é que seja, podem ser que, né? Mas aí, a respeito do remédio, vocês sabem que, inclusive, esse remédio tem na farmácia popular, né? Se eu realmente não quiser pagar, eu posso lá sair do meu serviço, ir lá pegar uma fila, ir lá passar pela médica, pedir para trocar o meu remédio e tal. Só que como eu tô trabalhando à noite, gente, eu nem me animo a ficar indo lá pra fila, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, gente, realmente não precisa, porque eu posso pagar por isso, porque é barato, viu, gente? Mas o que acontece também? O que dá certo em mim, na minha pressão, é justamente o que tem a caixinha roxa, o da caixinha roxa. E não é todas as farmácias aqui da minha cidade que tem o da caixinha roxa. É só na farmácia lá do centro que eu encontro esse da caixinha roxa, que inclusive é mais barato lá também. E saiba que dentro da caixinha tem 60 comprimidos, né? E aí eu falei para vocês que eu paguei R$ 27. Sai mais ou menos uns R$ 9, uns 9 e pouco cada caixinha daquela, né? Que vem com 60 comprimidos, que para mim, gente, está ótimo. Que bom, Ana, que aí você paga aí na sua cidade bem mais barato aí. Você paga R$ 9, cada caixinha sai aí 3 e pouco, né? Mais ou menos R$ 2,99, R$ 3, né? Que foi o que você disse. Que bom que para você aí é tão baratinho assim desse jeito. Mas saiba que, inclusive, aqui na minha cidade, eu não encontro aqui nas farmácias o losartana da caixinha roxa. E quando chega, acaba rápido, né? Nem dá tempo. Aí eu acabo o quê? Acabo indo só naquela farmácia lá do centro, que eu sei que eu vou chegar lá e vai ter o da caixinha roxa, que é o que dá certo no meu organismo, que inclusive alguns anos atrás eu tive que até que mudar lá, né? Que eu tomava o Captopril, passei para losartana, né? E tem que ser o da caixinha roxa, porque os outros não fazem efeito em mim, né, gente? Então, gente, para mim está ótimo. Entendam, gente, de uma vez por todas, que para mim tá ótimo e que eu, gente, todos os meses eu vou lá, gente.
no centro da cidade. E eu vou comprar os meus remédios. Vou pagar por isso, né? Porque, gente, para mim é um valor ok, né? Se faz bem para mim, se dá certo no meu organismo, gente, ok. Não adianta, gente, eu falar para vocês que eu vou ir atrás do mais barato e o remédio mais baratinho não vai fazer efeito em mim, que eu sei muito bem que eu já fiz isso. O da caixinha roxa funciona direitinho no meu organismo e abaixa minha pressão mesmo. E só encontro ele lá na farmácia lá do centro da cidade. Então eu vou lá e compro esse remédio lá, gente. Entendeu? Entendeu, gente? Ficou claro para vocês? Tá tudo certo? Ficou bem conversado? Vocês entenderam, gente, né? E aí, preço é muito relativo, como eu estou tentando explicar para vocês. Pode ser que a fábrica seja mais perto aí da sua cidade e que não tenha muitos custos para o remédio chegar aí na sua cidade. Então, é mais barato consecutivamente. Mas, com a logística aqui para minha cidade, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? E tá tudo bem também, né? E aí, no caso meu, esses da caixinha que eu mostrei para vocês, cada caixinha dessa tem 60 comprimidos. Que, gente, 60 comprimidos não vai ser R$ 3 nunca. Ainda mais aqui na minha cidade, né? Então é isso. Mas tá bom, gente. Quero que vocês entendam que está ótimo, né? Está ótimo, né? Entendeu, gente? Cada um, cada cidade é de um jeito. Queria que vocês entendessem isso, né? Bom, já falei sobre troca de nome, remédio e tal. Aí, gente, teve uma de vocês também que me mandou uma mensagem lá no meu direct do Insta, falando sobre o perfume Cecita, a Fátima. O nome dela é Fátima. Fátima sempre manda reels para mim lá no meu Insta, né? Fátima, obrigada pelo carinho. Com certeza você deve estar aí me assistindo, né? Gente, o meu Insta bomba com 800 seguidores. Lá tem mais interação das pessoas comigo do que o meu canal de vídeos do YouTube com mais de 100 mil seguidores. Tem, tá? As pessoas me mandam mais direct lá do que aqui. Acontece mais coisas lá do que no YouTube, gente. Com 800 seguidores. 800 seguidores. Acontece mais coisas do que no meu canal do YouTube, tá? Aí, Fátima, queria te responder que ontem, dia 24/11, a Fátima sabe que eu gosto do perfume Cecita. E a Fátima viu que o perfume Cecita estava na promoção e ela me mandou, né? Aí eu já respondi ela, mas eu tenho uma resposta depois disso, né? Que eu falei, Fátima, o perfume Cecita, ele ainda existe. O que acontece é que eles mudaram a essência, a fragrância, e que não é mais o mesmo cheiro. Teve uns que até já saiu, já parou, não deram continuidade, entendeu? Mas, aí, né, aí eu realmente achei a caixinha bem parecida com o Cecita original que eu gosto. Até fui lá depois, alguns anos depois, comprar o Cecita, só que eu não achei mais o cheiro igual. Não é o mesmo cheiro. Vocês sabem que eu passava, gente, o Cecita, né? E aí, gente, eu tinha conhecidas que trabalhavam comigo, que elas falavam assim, ah, eu sabia que estava chegando porque seu perfume estava de longe já. Que, gente, o perfume Cecita combinava direitinho com a minha pele, né? Aquele Lily do Boticário, que todo mundo fala muito bem dele, né? Minha mãe me deu ele no final do ano passado, acho que foi 2024 mesmo. 2024? É, 2024. Ele tá quase acabando ali, né? E aí, gente, todo mundo falava muito bem dele. Ó, ninguém nunca me elogiou por causa do meu perfume Lily, não. No meu corpo não fez muita diferença, não. Eu nem sinto essa diferença. Ninguém me elogia por causa do meu cheiro, nem nada, gente. Aí, Fátima, o que acontece? Ontem, dia 24/11, eu fui lá no centro da cidade e eu dei uma passadinha lá no Boticário, né? Falei assim, tem perfume Cecita, né? Aí a moça que me atendeu, ela falou assim, tem. Aí depois a outra falou assim, não, mas não é assim, então, ó. Aí a outra moça veio e me falou, tem o Cecita, só que não é para venda na loja. Só as revendedoras que têm o Cecita. Então tem que comprar na mão das revendedoras, tá bom? E eu nem entrei no site ainda para eu ver se lá no site tem. Provavelmente no site tem também, né? Mas na loja física ali não tinha. E aí eu queria ir lá na loja física para eu ver se realmente
era a mesma essência do Cecita. Se estávamos falando do mesmo Cecita, né? Poderia ser que, né? Vai que. E tava bem baratinho. A Fátima me mandou falando que tava 40 e poucos reais. Nossa, achei muito baratinho. Porque o Cecita já tava mais de 100 reais quando eu comprei ele da última vez, né? E que nem era mais da mesma essência, né? E aí, Fátima, eu gostaria de falar que eu fui atrás, né? Só que, infelizmente, só as revendedoras que estão aptas a venderem os cecitas, revender os cecitas, né? E aí, como foi ontem, hoje eu nem fui atrás disso, né? Até porque eu tô deixando meu dinheiro que eu ainda tenho que fazer compra ainda. Depois eu vejo se vai me sobrar algum aqué para eu poder comprar um perfume cecita, que eu quero um perfume, porque o meu está acabando ali, né? O meu Lily está acabando. Entendeu? Ficou claro? Fátima, obrigada pela indicação, viu? E aí, os seguidores sempre vão lá e me mandam um direct quando eles querem falar comigo pelo Insta. Eles fazem isso, a maioria faz isso. Sai daqui e vai para lá. Às vezes vocês não veem as pessoas comentando aqui, mas elas estão conversando comigo lá. Várias pessoas. Às vezes fica até difícil para eu responder. A Patrícia Câmara, ela vai lá nas minhas mensagens do meu Facebook particular e ela me manda lá, boa noite, boa tarde, sempre. Às vezes vou ver depois. Mas, Patrícia, ó, um beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho e por você estar aí me acompanhando até hoje, tá? Patrícia, vocês não vê também um comentário dela aqui, Patrícia Câmara. Mas ela tá lá no meu Facebook também, ela assiste os vídeos e ela tá sempre lá me mandando boa noite, boa tarde, bom dia, manda mensagem, não sei o que, não sei o que. Gosta muito de mim e do meu cachorro também. Patrícia Câmara, um beijo pra você. Fátima também, ó, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho aí, por você ter me indicado lá o Cecita, depois eu vejo sobre isso, certo? Sabe o que eu tava pensando, gente? Depois, ontem, a hora que eu tava indo pro meu serviço, né? Nossa, vocês sabem o tênis que eu comprei, né, gente? Ele é ótimo, mas o primeiro dia, gente, é ruim, é chato. É bom que o pé da gente fica certinho, né? Que não tá mais furado, rasgado igual o outro, né? Mas o primeiro dia, gente, pra gente andar, pedalar com ele, né? Vocês podem ver que o calçado dele é bem duro e tal. Nossa, ontem eu fui igual uma pata pro meu serviço, assim, ó, tentando pedalar com ele, pá, 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 pá. Eu não gosto. Eu gosto de ir até na marcha mais dura, mais pesada, pra ir sentindo a bike, assim, eu gosto mesmo, sabe? Assim, de sentir. Nossa, e o primeiro dia com ele é horrível. Tomara que hoje meu pé já esteja mais acostumado, mas ele é ótimo e ele é super duradouro. Ele sim compensa o investimento. Também já comprei umas meias, gente, de cano alto. Ontem à noite eu estava lá comprando meias de cano alto, cano longo, morrendo de medo de estar comprando mais errado mais uma vez as meias. Mas eu olhei lá direitinho, tá? Na Shopee. E bem baratinho. Comprei 12 pares que vai chegar aqui. E aí, para poder usar com ele, né? Porque ele é mais alto, então a meia tem que ser de cano longo para ficar direitinho. Eu gosto das minhas coisas certinho, deu para vocês perceber isso, né, gente? E bem baratinho, acho que eu paguei 40 reais lá com 12 pares de meia na Shopee. Tá bom? Então é isso, gente. Aí, gente, queria falar pra vocês, né, que eu fui pro meu serviço pensando nessa hora, né, que eu tava refletindo sobre o perfume, né? Aí, gente, olha só como a minha vida mudou desde que eu engordei novamente, né? Porque já falei isso aqui pra vocês antes, né? Será que vocês estão conseguindo me escutar bem? Porque eu tô falando um pouco distante hoje pra vocês verem a minha decoração aqui, né? Gente, quando eu tinha emagrecido da última vez, né? Gente, eu recebia tantos elogios das pessoas, que eu fiquei tão mal acostumada depois que eu voltei a engordar novamente, que veio toda essa maré de preconceito em cima de mim, inclusive no meu canal do YouTube, quando eu resolvi me transicionar, né, que eu estranhei um pouco, gente, porque, gente, ó, era perfume, as pessoas falavam do meu cheiro. Nossa, como você tá uma pessoa cheirosa. Gente, qualquer roupinha que eu colocava depois que eu tinha conseguido emagrecer, que eu tinha chegado naqueles 70 e poucos lá, que eu fiquei muito tempo sem comer, consegui chegar naquele peso lá onde eu fiquei magérrima, né? Até depois que eu fiquei magérrima ainda, chegando nos 73 quilos.
Quando eu tava com 90 quilos, ninguém falava que eu tava com 90 quilos. Todo mundo falava que, nossa, você nem parece nunca que você tem 90 quilos, porque eu já parecia estar bem magra. Quando eu tava nos 73 quilos, então, aí que eu fiquei esquelética para eles. Por isso que vocês veem as pessoas aí com um choque, né? Quando me veio assim, eu imensa, assim como eu tô. Porque eu sei que eu tô imensa mesmo, né? Eu sei mesmo, tá? Eu sei, eu tenho espelho na minha casa. Vocês pensam que não? Antes de vocês comentar, eu já vi, porque eu tenho espelho em casa. Vi a Xuxa falando. Ah, você pensa que você tá falando novidade? Não, meu bem, eu tenho espelho na minha casa, eu sei muito bem. Na minha casa também tem espelho, né? E aí, gente, falar pra vocês, né? Ontem eu fui pro meu serviço pensando nisso, né? Até sobre perfume, porque eu fui lá comprar o perfume, né? E não tinha, né? E, gente, as pessoas me elogiavam tanto quando eu tinha emagrecido, mas tanto, 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 que vocês não têm noção, não. Sabe assim? E depois que eu engordei, gente, ninguém fez um elogio pra mim. Um elogio. Ninguém me elogiou mais em nada. Em nada. Gente gorda não recebe um elogio, gente. Um elogio. Um elogio. E, gente, qualquer roupinha que eu vestia. Sabe essas camisetinhas, inclusive, que eu mostro da Jequiti? Que eu mostro da Jequiti? Que eu revendia Jequiti nessa época que eu tinha conseguido emagrecer da última vez, né? Gente, eu vestia camisetinha simples da Jequiti e saía na rua. Tinha vizinha minha que falava assim: Nossa, como você tá uma pessoa bonita, tá arrumadinha. Era só uma roupinha simples que eu tinha vestido. Nada mais do que isso. Era só aquilo. Só. Mas isso, gente, é a roupinha? No caso, é o culto à magreza. As pessoas estão me elogiando nessa época, era por eu estar magra, porque tudo cai bem em pessoas magras. Agora, quando a gente está gorda, imensa, igual eu tô, não é bem assim. É a roupa que te cabe, né? É o que te veste, entendeu? Não, entendeu, gente? Nossa, e eu tava tão enjoada quando eu tinha conseguido emagrecer, que eu cheguei nesse nível, gente, que eu entrava assim nas lojas e eu falava assim: ah, essa eu não quero, essa também não quero, essa eu não gostei dessa, não, essa não, essa também não, não. Minha situação financeira era muito mais inferior do que é hoje, né? E nenhuma roupa me agradava. Hoje em dia, se eu tivesse com aquele corpinho, eu já tava com várias roupas bem femininas aí para vocês, que eu realmente gosto de roupa feminina. Essa daqui é uma roupinha feminina para mulheres, né? E aí, quando a gente está acima do peso, não há roupa que fique bem em você, né? Eu sei, gente, infelizmente é a dura realidade. Eu sei, tá? Eu sei, gente, eu sei. E aí eu fui pro meu serviço pensando, né, que eu posso usar o perfume que for, que ninguém fala do meu perfume. Ninguém fala do meu cheiro depois que eu engordei. Ninguém fala de uma roupa que eu coloco. Ninguém me elogia. Ninguém faz um elogio pra mim assim. É, a vida ficou bruta, a vida ficou rústica de novo pra mim. Mas é isso, entendeu? É sobre isso. A gente sente um baque, gente, quando a gente volta a ganhar um peso de novo, que as pessoas te olham. Tem gente que ainda não me viu assim depois que eu engordei, mas você vê pelo olhar das pessoas. Ontem, acho que foi ontem mesmo, eu vi um olhar de reprovação. A hora que a pessoa me viu assim, que eu tinha engordado novamente, né? Você vê o olhar, as pessoas não conseguem disfarçar o olhar. Eu vejo, eu percebo, gente. A gente percebe, porque pra mim é uma vida inteira assim, né? Emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Eu vejo, gente, eu sei, eu percebo. A gente percebe, entendeu? E aí, gente, é duro, porque tem roupinhas ali no meu guarda-roupa até hoje, esperando um dia que eu vá conseguir emagrecer novamente. Ah, você tem esperanças? Quem sabe um dia, né, gente? Quem sabe um dia para mim que viveu assim no efeito sanfona, né? Gente, e outra coisa, as roupinhas do meu tempo de magra estão ali até hoje, da última vez, né? E roupas pra gente gorda, imensa, igual eu, rasga. Daqui uns meses já não tem mais. Essas aqui, ó, é só pra vídeo. Eu coloco só pra vídeo, não sei o que, né? Porque roupa pra gente gorda rasga, estraga. Vocês podem ver aí, o Bafafá quer comigo, né? Tênis, então.
Short, então, pelo amor de Deus, né? Calça, então. E pra gente magra, até as roupas duras. É. Minhas roupas tá ali até hoje. E olha que eu ainda mandei apertar elas, porque eu jurava que eu não ia engordar mais. Eu poderia fazer uma aposta com vocês que eu não ia engordar mais, mas eu engordei. E eu ficava assim, pensando assim, o dia que eu fosse gravar um vídeo, eu ia pro lago caminhar e eu pensava, nossa, eu ainda vou gravar um vídeo assim falando como é que eu tô me mantendo meu peso magra. Foi tudo pro beleléu. Ai, ai, gente. Mas é isso. E aí tem gente que pensa, né, que vai falar assim, nossa, como você tá gorda, como você não sei o que, não sei o que. Me conta uma novidade, porque isso eu já sei, meu bem, eu já sei, eu tenho espelho na minha casa. Eu me vejo todos os dias, tá? Me vejo todos os dias. Ontem, naquele vídeo que eu liguei pra vocês ali, ó, a hora que eu fui acender ali as luzes, que eu tava chegando aqui em casa, né? Eu pensei assim, nossa, como eu tô feia. Não, você é feio, hein, menino? Igual aquele meme. A gente se sente feia, gente. Me sinto uma pessoa feia. Mas, pelo menos eu tô comendo. Então é isso. Ai, gente, então é isso, tá bom? Nesse momento da minha vida eu resolvi o quê? Comer. Desde 2020 pra cá. O que eu mais priorizei? A alimentação. E pagar daqui essa casa de 2023 pra cá. E aí o resultado é esse, eu engordo mesmo. Tá bom? Então é isso. Gente, aí queria falar pra vocês aqui, né, de uma coisa que não é muito boa também. É que este ano, agora vamos falar em coisas, mais uma coisa ruim, né? Que este ano de 2025 eu vou amargar mesmo um dos meus piores prejuízos com o meu canal do YouTube. Não tem como eu maquiar isso para vocês, né? Infelizmente, gente, não deu certo aqui esse ano os meus vídeos. Infelizmente. Isso é triste, mas eu tenho que falar para vocês. Infelizmente. Infelizmente. Até o meu notebook aqui tá estragado, gente. Inclusive a bateria tá inchando cada vez mais aqui, ó, que até o adesivo aqui, ó, estufou o adesivo, que a bateria tá inchando. Eu vou ter que dar um jeito de comprar um notebook para eu poder gravar aqui com vocês me assistindo e tal, que tá desde junho assim, tô priorizando outras coisas e tal. Agora no final do ano comprei lá o guarda-roupa para minha mãe, tinha que comprar um calçado para mim e tal, né? Eu tenho gastos, né, gente, e tal, né? E aí, gente, esse ano de 2025 eu vou amargar um prejuízo com o meu canal de vídeos do YouTube, né? E me dá uma angústia e me dá uma tristeza quando eu posto os vídeos aí e eu vejo que os vídeos têm aí, ó, 200 visualizações, 300 visualizações, míseras 100 visualizações, né? Vocês sabem que aí que eu não ganho nada mesmo, né, gente, com esses vídeos, né? Vocês sabem, não ganho nada, né? E aí, gente, no passado, eu gravava esses vídeos pensando que talvez no futuro a situação fique melhor, que o YouTube melhore um pouco, né? Eu tinha essa esperança, mas aí depois o meu canal foi desmonetizado por falha minha também. Eu passei o carro na frente dos bois. Eu dei um passo maior que a perna também. Por erro meu canal perdeu a monetização. E depois disso, foi só ladeira abaixo, né? Meu canal não voltou mais a ser como era, né? E esse ano de 2025 ficou pior. Foi bem difícil manter esse canal aqui em 2025. E vocês sabem, gente, que eu fico lá no meu serviço pensando assim, né? Porque é uma luta, viu, gente? É uma luta. Eu fico lá no meu serviço pensando assim, né? Nossa, mas eu tenho um canal, vai fazer 10 anos em janeiro de 2026. Quase 10 anos já faz, né, gente? Se estamos em quase dezembro já, né? Eu sou uma pessoa que fica do serviço para casa, da casa para o serviço, serviço para casa, casa para o serviço, né? E o que que passa assim pela minha cabeça? Ficar gravando um vídeo pro YouTube? Hein? Hã? Gravando vídeo pro YouTube?
Mas qual o conteúdo que tem se eu fico de casa pro serviço, serviço para casa? Casa pro serviço, serviço para casa. Casa pro serviço, serviço para casa. Serviço, casa, casa, serviço. Aí eu fico pensando assim, às vezes, que isso foi uma loucura que passou pela minha cabeça de um dia eu ter querido ter um canal de vídeos no YouTube. Porque eu realmente não tenho o que mostrar, gente. Eu fico de casa para serviço, serviço para casa, né? E, gente, não tá tendo como mais eu ficar inventando coisas para vocês aqui na internet, porque eu realmente não tô ganhando com isso, gente, né? Ó, o meu mês aqui no YouTube fecha com 33 dólares, 40 dólares. Se eu me esforço muito, 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 muito mesmo, 50 dólares. O ano passado uma seguidora me mandou aí, acho que foi 5 no Valeu Demais aí. Aí deu acho que 60 dólares. Mas ó, vídeo em cima de vídeo, e vídeo, e vídeo, e vídeo, e vídeo, né? Tá muito difícil, gente, muito difícil mesmo, muito difícil. E aí me bate uma tristeza. E aí, gente, tem alguns vídeos que dá assim, ó, 800 visualizações, né? E morreu. Acabou. Passam-se os dias, meses, anos, não entra mais nenhuma visualização naquele vídeo. Adiantou ter 800 visualizações naquele vídeo, gente? Não adiantou de nada, gente. Não adiantou de nada, porque deu ali 800 visualizações e o vídeo morreu, sabe? Gente do céu, nossa senhora, tá difícil. Aí, gente, o que eu queria falar pra vocês, né? Que olha, peraí, lembrei que eu dei uma pausa aqui que o que eu queria falar, lembrei, né? E olha, gente, o que eu queria falar pra vocês, gente, que aí me bate uma tristeza, uma vontade de não gravar mais vídeos, né? E aí é um prejuízo, porque eu tenho muitos gastos com o meu canal de vídeos do YouTube, com equipamentos e tal, não sei o que, não sei o que. E esse ano vai entrar no prejuízo também, porque o meu notebook estragou, né? E aí, gente, isso aqui é meu tempo, né? Que eu poderia estar fazendo uma outra coisa da vida. Mas que eu não fui fazer outra coisa da vida. Eu fui me dedicar a gravar vídeos, né? E aí eu tenho que ser recompensada com isso. Porque eu tenho contas para pagar, gente. Apesar de eu ter um outro serviço, eu sou assalariada, gente. Eu tô trabalhando à noite, gente. Né? Eu preciso de ter uma outra renda, gente, para eu poder, inclusive, realizar os meus outros sonhos. Como é que faz, gente, para eu poder realizar os meus outros sonhos? Né? Inclusive, eu acho que quando a pessoa vem na Terra para as coisas darem certo na vida dela, para essa pessoa ser rica, ela vai ser rica. Porque, gente, o tanto que as coisas tá cara, né? E o tanto que algumas coisas são devidamente, inclusive, fáceis para algumas pessoas, né, gente? Se fosse para eu realmente, assim, ó, ter dado certo na internet, ganhar dinheiro com internet, gente, meus vídeos aí iriam bombar, né? Porque quantos vídeos eu não tenho aí? Se eu gravo vídeos desde 2016, era para ter deslanchado isso aqui, era para coisa ter realmente acontecido, né? E aí me bate uma tristeza, gente, né? Porque isso aí é um problema, gente. Um problema eu estar me dedicando a uma coisa que eu não tô tendo retorno, né? Mas o que eu queria falar para vocês, aí me vem uma angústia, uma vontade de parar, uma vontade de não gravar mais vídeos, gente. Me vem essa vontade, né? E o que acontece? Eu preciso de ficar procurando em mim, assim, respostas para me manter gravando os vídeos. Porque é difícil você trabalhar numa coisa que não está te dando nada de dinheiro. Ainda mais esse ano de 2025 para mim que é um prejuízo aqui no YouTube, né? E aí, gente, queria falar para vocês que vai além disso, né? Que mesmo eu amargando esse prejuízo com o meu canal de vídeos que eu vou amargar agora em 2025, né? Eu só vou conseguir sair aqui do financiamento aqui da minha casa, por quê?
Porque, gente, mesmo o meu canal, eu quase não ganhando mais nada com o meu canal, eu me mantive aqui no meu canal, né, durante esses anos, porque eu parei de receber um bom dinheirinho do YouTube lá em janeiro de 2021, gente. Foi meu último salarinho, assim, do YouTube, né? Um salarinho, assim, onde dava para eu fazer as coisas, né? Depois disso, gente, nem US$ 100 não juntava mais. Depois disso, era só US$ 50 que juntava por mês. Agora, esse ano, ficou US$ 33 por mês. Gente do céu, para estar aqui todos os dias. Mas o que eu queria falar para vocês foi além disso. Sabe por quê, gente? Foi com a minha insistência nos vídeos, em ficar gravando vídeo, que um dia eu gravei um vídeo e uma produtora assistiu um vídeo meu e comprou os direitos autorais meus desse vídeo. E aí, que essa produtora não pertence a YouTube, nada disso. Comprou o vídeo meu para colocar no documentário deles, né? Um videozinho, gente, onde eu gravava ali pro YouTube, videozinho normal, como eu vou mostrando aí para vocês, né? E que, gente, olha só para vocês verem o tanto que isso foi bom na minha vida. E que foi só através disso, desse dinheirinho que entrou para mim, que daí eu consegui modificar o meu futuro, né? Porque eles me pagaram um bom dinheiro por esse vídeo, que eles compraram os direitos autorais meus desse vídeo. E não foi só eu no Brasil, não, porque é um documentário mundial, né? Aí, gente, por conta disso, né, eu fui lá e eu comecei a amortizar. Eu peguei o dinheiro, gente, eu peguei o dinheiro, gente. E eu fui lá e eu comecei a amortizar parcelas da minha casa. E aí, isso ajudou eu resolver um problema na minha vida, que é o financiamento. Quando você muda para sua casa própria, que é o financiamento, você pensa que está tudo bem, mas não está tudo bem, gente. Porque é uma dívida. É minha casa, minha dívida. É uma dívida. Todo mês ali você tem aquela dívida. E parece que aí que os meses passam rápido quando você muda para sua casa, viu? E eu já passei por várias situações aqui nessa casa de cobranças, de eu não ter dinheiro para pagar, né? Coisas que quando eu morava de aluguel não acontecia comigo. Não tinha dono de casa que eu morava no meu pé o dia inteiro me ligando 40 vezes para me cobrar ali dinheiro de parcela. Não tinha. Porque eu sabia que eu morava de aluguel, mantinha tudo ali. No dia que eu atrasei também um aluguel, que eu morava lá numa outra casa, me pediram a casa, depois de 4 anos que eu morava lá. Então, mudei de lá para outro lugar, entendeu? E aí, gente, o que eu queria falar para vocês, o resumo dessa história que eu queria falar para vocês, é que mesmo o meu canal, digamos assim, não esteja me dando lucro, foi bem difícil, está bem difícil, foi só isso, gente, foi por conta disso que eu vou conseguir resolver um problema na minha vida, que é sair desse financiamento aqui em 2026. Eu vou sair desse financiamento em 2026, mas foi só por causa do YouTube, gente. Porque alguém viu um videozinho meu no YouTube, lá dos Estados Unidos, comprou o videozinho dos meus direitos autorais, do videozinho que eu postei no YouTube, e eu peguei o dinheiro e mandei para o meu financiamento. E quando eu mandei para o meu financiamento, aí eu vi a mágica acontecer, aí eu pude começar a resolver, aí a luz no final do túnel começou a aparecer para mim. Aí eu pude realmente resolver o meu problema, né? Aí tinha gente que gravava videozinho meu, né, descendo a ripa em mim e falando assim, e lá embaixo, né? Porque várias pessoas já gravou vídeos falando de mim, né, gente? E lá nos comentários assim das pessoas, eu via as outras pessoas falando que entrava nos meus vídeos para assistir e só via eu reclamando em vídeo porque por causa do financiamento, que não sei o quê. E eu estava no meu direito de reclamar do meu financiamento. A gente processou a construtora que entregou isso aqui para nós, porque era uma casa muito engraçada, só tinha teto, não tinha nada, mas que depois eu fui arrumando isso do meu jeitinho, digamos assim. Mas, gente, é o meu dinheiro. É o meu dinheiro.
São muitos anos que eu investi tudo aqui nessa casa. E eu também preciso de viver, gente, curtir a vida, aproveitar a vida, porque eu não sou um tijolo, eu sou um ser humano de carne e osso, gente. Entendeu? Então eu preciso de viver, né? Então eu identifiquei que o financiamento era realmente uma dívida e eu fui atrás de quitar esse financiamento e eu vou conseguir quitar esse financiamento aí em 2026, né? O resumo disso, gente, é que eu queria falar para vocês que apesar de toda a dificuldade que eu enfrentei nos últimos anos do YouTube, eu ainda tenho que ser grata a isso aqui. Porque eles viram um videozinho meu lá que me pagaram muito bem no YouTube. Eu sou uma das únicas pessoas que o vídeo que eles acharam foi no YouTube. Porque os outros videozinhos que tinha lá no documentário, a maioria era de TikTok, até de Insta, de Facebook, sabe? E olha só, porque eu persisti no meu canal do YouTube, deu certo, né? Assim, e aí, gente, eu vou falar pra vocês, né? Eu recebo vários questionamentos, né? Ai, mas as suas coisas não dão certo, não sei o que, não sei o que. Realmente acho que muitas coisas na minha vida não dão certo. Mas eu oro muito e eu tenho fé. E eu acho que o dia que eu peguei o dinheiro que eu tinha ganhado por esse vídeo de direitos autorais que eles me pagaram, essa empresa aí me pagou para colocar no documentário deles, né? E eu peguei esse dinheiro e eu mandei para o meu financiamento, que eu não queria perder esse dinheiro, né? Gente, olha, parece que nesse dia foi o meu anjo da guarda colocando a mão na minha cabeça, assim, ó, porque eles já tinham notado lá o astral. Os espíritos e todo mundo me ajudando, tanto que eu sou uma pessoa de fé que eu rezo, eles colocando a mão assim na minha cabeça, né, para me conscientizar que eu, já que era um problema para mim, então que eu tinha que dar um jeito de resolver esse problema. Porque na nossa vida tudo dá um jeito, só não dá jeito para a morte. Então eu peguei o dinheiro e eu comecei a amortizar as parcelas do meu financiamento. E isso foi uma coisa boa para mim, né? Então, gente, isso foi uma coisa divina que aconteceu na minha vida. Eles terem clareado assim, ó. E às vezes, gente, tem umas de vocês que escrevem assim pra mim, né? Nossa, mas você fala umas coisas de pessoa muito inteligente, não sei o que, não sei o que. Gente, na escola eu era uma das pessoas mais aplicadas, sim. Até meu irmão disse isso pra minha mãe sobre quando eu tava reprovando da autoescola, não sei o que não entendia porque eu tava reprovando tanto, que sendo que na escola eu era uma das primeiras pessoas da classe. E eu realmente era uma das primeiras pessoas da classe, mas eu não tenho muita habilidade com dirigir, gente, entendeu? Não é muito meu caminho, minha vibe, apesar de ser necessidade. Entendeu, gente? E sabe o que eu queria falar para vocês a respeito disso? Que eu oro muito. Todos os dias, inclusive, antes de eu ir para o meu serviço, antes de eu dormir também, eu oro. E que de tanto eu orar, muitas das coisas que vocês venham falando, eu acho que é, gente, o Espírito Santo que me toca. E aí eu venho aqui e eu falo a resposta aqui para vocês. E às vezes eu fico pensando assim, ó, nossa, que coisa inteligente que eu falei, que resposta inteligente que eu dei. Nem parece que é eu que dei essa resposta. Não é que eu seja uma pessoa burra. Não, eu não sou uma pessoa burra. Mas é que assim, parece que não é nem eu. Parece que é o Espírito Santo me tocando para eu poder falar isso para vocês. E, gente, esse é o caminho mesmo. Quando vocês vêm aí eu falando aqui, gente, eu não quero ficar falando mal do meu pai, porque o que eu tenho aqui com vocês, gente, é um canhão. Eu estou no canhão do YouTube, gente. Porque imagina eu colocar todas vocês, um canal com mais de 100 mil seguidores, eu colocar toda essa opinião pública de vocês contra o meu pai. Imagina, gente, isso. Que querendo ou não, ali no começo da minha vida, antes de eu fazer 18 anos e tudo acontecer e tal, né? Era ele que colocava a comida na mesa, porque o dinheiro vinha do bar, vinha do sítio, né? Então, gente, de uma forma ou de outra, eu preciso de agradecer isso de alguma forma, apesar de que eu saber quem é o meu pai, né, gente? Mas assim,
Foi ele que me deu alimento, ele e minha mãe que me deram alimento quando eu era uma criança, um bebê, entendeu, gente? Então eu preciso de ser grata de alguma forma, apesar de tudo, apesar de eu saber que meu pai é como ele é. Então, gente, a gente tem que ter medo também da ira de Deus. Porque Deus existe, gente. Se estamos vivas, se estamos respirando, existe um maior que cuida de nós. Tem um porquê, tem um porém, gente. Então, o astral existe. Não estamos aqui a Deus dará. Não é assim, não, gente. Não é assim, né? Então, gente, eu realmente acho que vocês podem pensar, nossa, mas muita coisa realmente dá errado na minha vida. Sim, na minha vida. Dá errado mesmo, gente. Dá errado, né? Mas é livre-arbítrio, né? Eles me mostram o caminho. Eles, eu falo assim, os espíritos, o astral, me mostram um caminho. O Espírito Santo, que eu oro bastante, né? E aí é livre-arbítrio. São atos e efeitos. Eu não fiz, então tem a consequência daquilo que eu fiz, entendeu? E eu não posso, gente, vir aqui e falar, nossa, porque o meu pai, se. Faço isso como forma de desabafo. Eu fiquei desnorteada o dia que o meu pai tocou minha mãe de casa e ela me falou isso. Mas assim, eu não conseguia nem editar os vídeos, que eu fiquei assim, eu fiquei apavorada, eu fiquei perdida, entendeu? E, gente, eu não posso colocar a opinião pública de vocês contra o meu pai, porque eu também preciso de ter medo da ira de Deus. Porque, gente, Deus existe. E se nós respiramos, é porque Deus existe. Nós estamos vivendo aqui essa vida, tem um porém, tem um porquê. Se você está aí até agora, tem um porém, tem um porquê. Eu estou te falando isso porque devemos acreditar em Deus, gente. Porque tem um porquê. Imagina, não faz sentido a gente só vir aqui na Terra, só viver uma vida assim, entendeu? Então, gente, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, uma resposta para aquilo. Entendeu? Tem um motivo, gente. Não é assim à toa. De alguma forma, você vai aprender com aquilo ali. Entendeu, gente? Então é isso, sabe? Então eu acho que muitas coisas também o Espírito Santo me toca e eu falo para vocês, que é justamente esse meu poder aqui, ó, que eu tenho aqui com vocês, né? É o poder da fala. Eu não estou impactando aí vocês, né? As palavras não têm poder, então, né? Então eu tenho que falar para vocês que Deus existe, e a gente também tem que ter medo da ira de Deus, porque Deus existe, né? Então é isso. E aí, gente, falando para vocês também sobre esse tema aí, YouTube, vocês acreditam, gente, que o YouTube me mandou uma restrição num vídeo por conta de direitos autorais, um vídeo de 2017? Vocês acreditam que um vídeo de 2017, agora, dia 25/11/2025, o YouTube foi lá e colocou restrição no videozinho meu, porque aparecia algumas musiquinhas lá, num vídeo onde eu andava pelo shopping lá, com o meu amigo, um dia que eu fui para São José do Rio Preto? Vocês acreditam, gente? Então, gente, YouTube, o que eu queria falar para vocês? YouTube, gente, é muito volúvel, instável, entendeu? Quando eu postei o vídeo, não deu nenhum problema lá. Depois eu tive problema. E aí eu tive que tirar vários videozinhos que tinham pegado direitos autorais. Gente, o YouTube é chatérrimo com direitos autorais. Nossa Senhora, meu Deus do céu. E aí agora, gente, um videozinho de 2017 dá problema agora em 2025. Aí agora, graças a Deus também, tem uma ferramenta no YouTube que o YouTube dá algumas opções pra gente, né? Remover parte da música que tem direitos autorais do seu vídeo e manter a fala das pessoas. Remover o vídeo, remover as partes onde deu problema no vídeo e tal. Aí eu removi a música e mantive a fala das pessoas, né? E aí voltou o vídeo novamente, mas tanto faz, tanto fez com aquele vídeo também, gente. Vídeo de 2017, né? E aí, gente, eu fui olhar lá os comentários, né?
nenhuma daquelas pessoas comentam mais os meus vídeos do YouTube. E é esse o tópico que eu queria falar para vocês também. Gente, de uma forma ou de outra, eu me desconectei dos meus seguidores do YouTube, né? Preconceito existe, eu não posso tampar o sol com a peneira aqui para vocês, falar que não existe, porque existe sim, eu sou prova viva disso, né? E aí, gente, muitas pessoas pararam de me seguir mesmo, não comentam um A nos meus vídeos mais, né? Então é isso. E aí, gente, você se sente às vezes assim meio perdida, porque, gente, tem videozinho aí meu que dá 100, 200, 300 visualizações até hoje, né? Até hoje, né? Esse aí deve estar com essa quantidade de visualizações aí, né? Ou outros dá assim, ó, 800 visualizações e é só aquilo, deu 800 visualizações, né? E é só isso, né? Aí, gente, olha o trabalho que eu tive todos esses anos, né? E tem mais, apesar de essas pessoas nem me seguirem mais também, quando eu ganhei dinheiro com o YouTube, não foi por conta desses videozinhos aí, né? Foi agora, atualmente, o dinheiro que mudou, começou a mudar a minha situação financeira, foi por conta de um videozinho que compraram. Uma empresa comprou o videozinho meu para colocar lá no documentário deles, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, foi por conta de videozinho de loja. O que também não era vlog de YouTube, gente, né? Não era nem esses videozinhos aí que as pessoas assistiram meus, né? Então, gente, YouTube oscila muito, entendeu? Isso impacta um pouco a cabeça da gente também. Às vezes eu fico assim pensando, gente, será que a minha tristeza que eu tenho às vezes não tá associada ao YouTube? Será que não tá? Eu acho que tá, sabe? E às vezes eu fico assim pensando, pra quê? Pra quê? Né? Aí vem daí também a minha vontade de me afastar um pouco, de parar um pouco, entendeu? Dar uma afastada, sabe? Vem daí também, porque às vezes não precisa disso, né? Não precisa disso. Ainda mais eu que fico do serviço para casa. Aí, gente, o último assuntinho aqui que eu queria falar para vocês, né? Ó, eu voltei a gostar daquele rapaz que eu sempre fui apaixonada e eu falei pra vocês aí, né? Eu precisei de abrir o meu coração no dia da cavalgada, eu tinha visto ele e tal, né? Gente, e aí depois foi um dia de cada vez. Sabe quando assim aquela paixão platônica, você esqueceu aquilo, mas isso volta assim, ó, fervoroso, isso supita dentro de você? Meu bem, supitou dentro de mim o amor por esse rapaz. Voltou tudo, gente, e bem pior do que era. Nossa Senhora, meu Deus do céu. E esse rapaz, gente, ele é comprometido. Rapaz, assim que eu falo homem, porque ele já é homem já, né? Ele é comprometido e tal, né? Um dia, das últimas conversas, ele tinha me dito que era para eu ficar com o meu YouTube. Para eu ficar com o meu YouTube, sabe? E ele lá com a vida dele. Nossa, isso me doeu tanto, gente. Me doeu tanto, né? Mas o que eu vou falar para vocês? No dia da cavalgada, eu já vi que quando ele passou assim, eu percebi que ele dava para ele ver que eu estava lá, ainda mais eu nesse tamanho todo, dava para ele ver que eu estava lá. E ele me ignorou, gente. Ele me ignorou, sim. Aí eu fiquei assim pensando, nossa, será que ele me ignorou? Ele me ignorou porque ele passou por mim outras vezes. E ele me ignorou na rua, gente. E vocês não sabem o quanto que é dolorido para mim falar isso para vocês, né? Porque logo que ele me conheceu, de longe ele passava, ele buzinava para mim e ele homem, né? Eu falo hétero, quando eu falo que ele é hétero, alguns de vocês me retrucam e falam que ele não é hétero, não. Sim, gente, entendo o lado de vocês. Só que perante a sociedade, ele é hétero, né, gente? Aí eu me afastei de toda a família dele, parei de conversar com todo mundo, até quem estava bem perto dele, assim, ó, parei também, bloqueei todo mundo, sabe? Que eu queria sair dessa história. E aí, gente, vocês sabem que
Só depois de 15 anos que você perde o amor pela pessoa, demora, tem uma data certinha. Passou por mim esse dia, acho que foi lá pelo TikTok, que você demora 15 anos, tantos meses e tantos dias até o amor por uma pessoa passar mesmo. Passar, sair, acabar. E o meu com ele já tá quase isso. Quase isso, né? E aí, gente, agora tô mais assim, tô mais de boa, sabe? Tô mais de boa. Já isso aconteceu, essa paixão voltou avassaladora em junho e estamos no dia 25 de 11, falta um mês certinho pro Natal, né, gente? E aí, gente, agora tô conseguindo mais ver ele sem ficar baqueada, mas eu fiquei baqueada, mas sem ficar baqueada. Gente, e aí eu rezo bastante, eu oro bastante. Esses dias, gente, eu tava pedindo assim com toda a força. Deus, por favor, me ajuda. Eu oro muito, tá? Deus, me ajuda, por favor, eu tirar esse homem da minha cabeça, Senhor, me ajuda. Tira o fulano de tal. Fala o nome dele certinho, porque eu jamais esqueci o nome dele. Ajuda, Senhor, por favor. Eu até sonho com ele. Eu sonho muito. Até sonho com ele também. Eu peço para Deus tirar ele hoje da minha vida. Vou dormir e sonho com ele. Mas tá indo, gente. Tá indo. Tá indo. Tô melhor. 1% melhor aí do que esse amor todo que eu tive por ele, tá? Estamos evoluindo, tá? E aí, gente, vou falar para vocês, né? Que por conta disso, né, a gente fica meio ressabiada de gostar de outras pessoas, né? E aí, gente, vou falar para vocês, eu meio que me desencanei dos homens durante esse 2025, me desencanei. Sem ser esse aí que eu falei pra vocês, né, gente? Dos outros homens, né? Eu quase não nhanhei esse ano, tá? Foram só 2 vezes esse ano, tá bom, gente? Só, tá? E, gente, aí que eu queria falar pra vocês. Não podia terminar esse vídeo sem falar isso pra vocês, né? Que eu já tô faz dias pra falar isso pra vocês, né? E eu tava me achando a fortuna. Ah, nossa! Não dependo mais de homem, nem de amor de homem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menina, e menino também, tudo bom? Esses dias fui conversar com um rapaz. Que isso, Brasil? Não, pode ser. Gente, não deu ali meia hora do rapaz ali jogando um lero-lero ali comigo e eu já caí ali, esfalecida de amores por aquele rapaz. Caí igual uma manteiga derretida, uma pata-choca. Gente, vocês não vão acreditar que eu vou falar agora pra vocês não, né? E vocês sabem que eu sou do astral, né, gente? Astral, assim, esotérica e tal, né? Gente, aí fui conversar com um rapaz, né? Aí ele foi me mostrar as tatuagens. Aí eu vi as tatuagens que ele tinha, né? Ele levantou a camisa dele assim, levantou, né? Vocês não vão acreditar na tatuagem que ele me mostrou, não, gente. Gente, uma tatuagem com um triângulo e um olho. Sabe aquele olho assim, ó? Aquele olho assim? Vocês sabem que é esoterismo, né, gente? Essa tatuagem aí, né? Sim. Aí, eu já fiquei meio assim, a hora que ele me mostrou aquela tatuagem, né? Hum. Aí, gente, depois ele me mostrou uma outra tatuagem assim, né? E eu falei assim, uai, essas tatuagens aí, elas têm um símbolo, não é assim, só tatuagem. Aí ele falou assim, ah, não sei nada disso não. Só cheguei lá e vi e pedi pro tatuador desenhar essa tatuagem em mim. E eu fiquei meio assim com aquilo, né? E não era só essa tatuagem, não. Tinha várias outras tatuagens, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, gente? Já fiquei toda derretida de amores por ele. Como eu sou mole, né? Nossa, que isso? Achei que eu era fortuna, que eu não ia me apaixonar mais por ninguém, né? Mas o que eu fui fazer depois?
A mãe madrasta aqui de vocês, eu fui pesquisar, meu bem. Eu fui pesquisar para eu saber tatuagem, tal, significa o quê? Gente, fiquei lá pesquisando para eu saber o que era aquelas tatuagens, né? É, magia branca. Magia branca. As tatuagens era de magia branca. Sim. Ele era um cara bem simples, nem brasileiro ele era, tá? Um cara bem simples e tal. E aí eu fiquei assim pensando, eu vou casar com esse homem. Eu vou casar com esse homem. Gente, mas fez uma lavagem cerebral em mim? Meu Deus! E ele ainda pediu meu número ainda, eu passei meu número pra ele, né? Aí, gente, depois, ele nem conversou comigo nem nada, mas ele ficava vendo os meus status, né? Aí depois já tirei ele. Depois eu vi as postagens dele, ele fazendo umas postagens assim, falando de amor, não sei o que, não sei o que. Aí eu mandei uma mensagem assim pra ele, falei assim, nossa, você tá apaixonado por alguém, né? Ele parece que tava apaixonado por alguém. Mas ele é macho, gente, ele precisa ser macho, né? E aí ele visualizou e nem respondeu. E eu fui lá, ó, e ó, excluí ele, tá? Porque é assim, mesmo, ó, eu esteja aí caidinha de amores por você, mandei, você não me respondeu não, eu vou te excluir, tá? Porque quando eu excluo, sai minha foto, sai tudo de lá. E aí excluí ele e ele nem respondeu também. Cagou pra mim, né? Às vezes queria só dar uma furunfada ali comigo e tal, né? E eu já caí de amores por ele. Mas, gente, eu fiquei tão perturbada por esse cara. E eu pensei assim, gente, eu quero casar com esse homem. Eu fiquei perturbadíssima. Fiquei perturbadíssima, gente, com esse cara. E era magia negra. Não, magia negra não. Magia branca. Foi magia branca que eu falei pra vocês, né? Que eu pesquisei. Magia branca. Ele realmente, gente, ele é muito ingênuo. Ele parece ser muito ingênuo. Inclusive, ele falou que ele demorou para entender brasileiro, que foi uma outra pessoa que ajudou ele a aprender brasileiro, né? Ele não era brasileiro. E aí, gente, ele parece ser bem assim, bem simples, humilde. Ele realmente pode ter pedido para mandar fazer aquelas tatuagens nele porque ele não sabia o significado de magia branca. Mas agora eu tô aqui falando para vocês, estou raciocinando aqui. Tá, tudo bem. Uma tatuagem, ele pode ser até feito na ingenuidade. Mas a outra tatuagem, também sobre magia negra na ingenuidade, e as outras também na ingenuidade. Não, não. Ele sabia, sim, do que se tratava as tatuagens. Sim. E, gente, já fiquei imaginando aquele homem lá em mim, com aquelas tatuagens dele e tudo e tal. Nossa, foi um babado. Eu fiquei transtornada. Transtornada. É sério, gente. Nossa, olha, toma cuidado aí com magia, hein? Cuidado com magia. E aí, queria falar isso pra vocês, né? Então é isso. Mas agora eu já tô mais superada. Que, gente, minhas paixões duram assim, ó, 24 horas. Eu me apaixono hoje e amanhã eu já desapaixono já. Esse aí demorou mais uns 2 dias, eu acho, ou uma semana, ou uns 15 dias, pode ser. Mas já passou também. Agora esse outro aí que eu comecei aqui falando pra vocês, eu ainda sinto uns resquiciozinhos assim e tal. Algo que eu acho que eu vou carregar pro resto da minha vida, infelizmente. Mas eu vou conseguir vencer essa paixão minha por ele aí, entendeu? Mas esse outro aí, dessa magia negra. Não, magia branca, toda hora eu falo magia negra, né? É magia branca. Eu pesquisei, é magia branca, eu pesquisei, tá? Gente, mexe com a sua cabeça, com o seu psicológico. Menina, que é isso? Mas cuidado! Tá? Então é isso. Bom, gente, chega. Já falei bem mais que pra vocês o que eu ia falar, tá? Então é isso. Mas tô firmona aqui. Até vir um outro macho e conversar comigo também. Ah, gente, esses dias, né? Um veio conversar comigo também. O pior é que as pessoas ficam me achando feia. E aí eu também fico me achando feia também. Mas os homens vêm conversar comigo. Esses dias veio um, semana passada, querendo conversar, nhanhar comigo, né? E aí, gente, ele chegou assim perto de mim uma hora, né? Mas tava um bafo de cigarro.
E eu, ai gente, me desculpa, eu não consegui segurar não. Eu falei assim pra ele, você fuma? Aí ele falou assim, fumo. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, nada não. Aí ele falou assim, ah, você não gosta, né? E eu falei assim, é porque eu tinha um namorado que fumava. E eu realmente tinha um namorado que fumava. E era ruim ficar beijando ele com um gosto de cigarro, gente. Era ruim, sabe? Aí, nossa, gente, mas de longe, assim. Aí eu falei pra ele: falei assim, nossa, porque de longe tá sentindo o cheiro do cigarro. Aí não consegui, não, fazer nada com ele, não, gente. Não me desculpa, não. Aí desinvoquei também. Mas ele tinha a conversa bem mole pra cima de mim. Eu quase caí igual uma pata-choca também. Tô quase caindo nas conversas desses bofe aí, tá? Mas eu me mantenho aqui firme, firmona. Tá? Até segunda ordem, tá? Bom, gente, chega. Vou comer ali alguma coisa que daqui a pouco eu vou pro meu serviço já. Deixa o like pra mim no vídeo, inscreve no canal. Obrigado aí pela companhia e pela paciência de vocês. Conversei bastante e falei sobre todos os assuntos que eu queria falar aqui com vocês, tá? Conversei bastante aí, gente. Curta, comenta, compartilha o vídeo, deixa o like para me ajudar, tá? Hypa o vídeo se você tivesse a oportunidade de hypar e obrigada pela companhia de vocês. Jamais esqueçam de Deus nas nossas vidas, porque Deus é a razão de toda a nossa existência, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa o like aí, criatura.